Livro O Segredo da Infância, ou A Criança, de Maria Montessori. Capítulo 25. A Disciplina. Malgrado essa destreza e desenvoltura de maneiras, as crianças no seu conjunto davam a impressão de ser extraordinariamente disciplinadas. Trabalhavam tranquilas, cada uma atenta às próprias ocupações. Perambulavam de um lado para o outro, andando ligeiras, para trocar os materiais, para pôr seus trabalhos no lugar. Saíam da sala, davam uma olhadela no pátio e voltavam. Satisfaziam os desejos expressos pela professora com surpreendente rapidez. A professora dizia: "Fazem de tal maneira o que lhes digo que começo a me sentir responsável por cada palavra que pronuncio." Com efeito, se ela pedia que fizessem o exercício do silêncio, mal terminava de falar e as crianças se punham imóveis. Essa aparente dependência não as impedia de agir sozinhas, dispondo de seu tempo e do seu dia. Pegavam por si os objetos, punham em ordem a escola, e se a professora chegava atrasada ou saía, deixando-as sozinhas, tudo corria igualmente bem. Era esse o principal motivo de atração para quem as observava, a ordem e a disciplina estreitamente unidas à espontaneidade. Onde se originava aquela disciplina perfeita, vibrante, mesmo quando se manifestava através do silêncio mais profundo, aquela obediência que adivinhava para já estar pronta para executar? A calma nas aulas das crianças que trabalhavam era impressionante e suscitava comoção. Ninguém a havia provocado antes, ninguém jamais poderia tê-la obtido desde fora. Haviam aquelas crianças, talvez penetrado na órbita do seu ciclo, como ocorre com as estrelas que giram sem se cansarem e sem se afastarem de sua ordem, continuando a brilhar por toda a eternidade? A Bíblia fala delas numa linguagem que se adapta a tais manifestações infantis. Abre aspas. As estrelas foram chamadas e disseram: "Aqui estamos", e brilharam alegremente. Fecha aspas. Uma disciplina natural desse tipo parece ultrapassar as coisas próximas e manifestar-se como um exemplo da disciplina universal que rege o mundo. É dessa disciplina que falam os antigos salmos bíblicos quando dizem que ela se perdeu entre os homens. E tem-se a impressão de que sobre essa disciplina natural deveria estruturar-se qualquer outra disciplina que tivesse causas externas imediatas, como é o caso da disciplina social. Era justamente esse o principal motivo de espanto, que mais induzia a reflexão, que parecia conter em si algo de misterioso. A ordem e a disciplina tão estreitamente unidas conduziam à liberdade. Capítulo 26. O início do ensino. A escrita, a leitura. Uma vez, 2 ou 3 mães vieram em delegação me procurar e me pediram que ensinasse seus filhos a ler e escrever. Essas mães eram analfabetas, e como eu resistisse, tal empreendimento estava muito distante de mim, elas me exortavam com insistência. Foi então que ocorreram os fatos mais surpreendentes, porque o que eu ensinei às crianças de 4 a 5 anos de idade foram apenas algumas letras do alfabeto, que mandei a professora recortar em cartolina. E mandei também recortá-las em papel de lixa, para que as crianças as tocassem com a ponta dos dedos, no sentido de como se escreve. Arrumei-as em seguida em alguns quadros, onde agrupei letras de formatos mais semelhantes para tornar uniformes os movimentos das mãozinhas que deveriam tocá-las. A professora satisfeita dedicou-se àquele início primordial. Não entendíamos por que as crianças ficavam tão entusiasmadas. Faziam procissões levando no alto como estandartes as letras de cartolina e soltando gritos de alegria. Por quê? Um dia surpreendi um menino que passeava sozinho repetindo: "Para fazer Sofia é preciso um S, um O, um F, um I, um A." E com isso repetia os sons com que se compunha a palavra. Ele estava assim fazendo um estudo, analisava a palavra que tinha em mente e procurava os sons que era composta. Com o íntimo interesse de quem faz uma descoberta, compreendia que cada um dos sons correspondia a uma letra do alfabeto.
Com efeito, o que é a escrita alfabética, se não fazer corresponder um sinal a um som? A linguagem em si é o que se fala, e não é outra coisa senão sua tradução verdadeiramente literal. Toda a importância do progresso da escrita alfabética reside no ponto de encontro no qual as duas linguagens se desenvolvem paralelamente, e no início, uma, a escrita, cai da outra como gotículas esparsas, destacadas, que depois formam um curso d'água distinto, isto é, as palavras e o discurso. É uma chave, um verdadeiro segredo que, descoberto, duplica uma riqueza, permite à mão dominar um trabalho vital, quase inconsciente, como é a linguagem falada, e criar uma outra linguagem que a reflete em todos os pormenores. Tomam parte tanto a mente quanto a mão. Então, a mão pode dar um impulso e destas gotas fazer uma segunda catarata. Toda a linguagem pode precipitar, por ser um curso d'água, uma catarata, pois não é outra coisa que um conjunto de gotas. Estabelecido um alfabeto, a linguagem escrita deveria derivar logicamente dele, como uma consequência natural. Faz-se necessário, para tanto, que a mão saiba traçar os sinais, mas os sinais alfabéticos são simples símbolos que não representam qualquer figura, e, portanto, são facílimos de desenhar. Contudo, eu ainda não havia refletido em todas essas coisas quando aconteceu na casa das crianças o mais importante de seus acontecimentos. Um dia, um menino começou a escrever. Ficou tão maravilhado que se pôs a gritar: "Escrevi! Escrevi!" E as crianças correram para o seu redor, interessadas, olhando as palavras que o colega havia traçado no chão, servindo-se de um pedaço de giz branco. Eu também! Gritaram outras, e correram para longe. Andavam procurando os meios de escrever, e algumas se juntaram diante de uma lousa, outras deitaram-se no chão, e assim começou a desenvolver a linguagem escrita como uma explosão. Aquela atividade inexaurível era realmente como uma catarata. As crianças escreviam em toda parte, nas portas, nas paredes e até mesmo em casa, nos pães. Tinham cerca de 4 anos de idade. A descoberta da escrita era um fato imprevisto. A professora me dizia: "Este menino começou a escrever ontem às 3. Ficamos verdadeiramente abismadas, como diante de um milagre. Mas quando apresentávamos livros às crianças, e muitas pessoas que souberam do ocorrido nos trouxeram livros ilustrados e belíssimos, os livros foram acolhidos com frieza, como objetos com belas figuras, sim, mas que as distraíam da coisa apaixonante que tudo concentrava em si, a escrita. Talvez aquelas crianças nunca tivessem visto um livro e por muito tempo procuramos chamar o seu interesse para os livros. Não era possível nem mesmo fazê-los compreender o que fosse a leitura. Assim guardamos todos os livros, esperando um tempo melhor. Nem mesmo liam a escrita à mão. Era raro que uma delas se interessasse por ler o que outra havia escrito. Antes parecia mesmo que não sabiam ler aquelas palavras. Muitas crianças voltaram para mim o olhar admirado quando eu lia em voz alta as palavras que haviam escrito, como se perguntassem: "Como é que você sabe?" Foi cerca de 6 meses depois que começaram a entender o que era a leitura, e mesmo assim apenas associando-a à escrita. As crianças deveriam seguir com os olhos a minha mão, que traçava os sinais sobre o papel branco, e assim entender que desse modo eu transmitia meus pensamentos como se estivesse falando. Logo que captaram a ideia com clareza, começaram a pegar os pedaços de papel que eu havia escrito e a levá-los para algum canto afastado, procurando lê-los, e diziam-no mentalmente, sem pronunciar nenhum som. Via-se que tinham compreendido pelo sorriso repentino que lhes distendia os rostinhos contraídos pelo esforço. E num pulo que parecia dever-se a uma mola escondida, colocavam-se em movimento, pois cada uma das minhas frases era uma ordem, como se eu dissesse em voz alta: "Abra a janela, venha para perto de mim", etc. E assim se iniciou a leitura. Transmutou-se logo em frases compridas que davam ordens complexas, mas as crianças pareciam entender a linguagem escrita simplesmente como um outro modo de exprimir-se, uma outra forma de linguagem falada, que, como ela, se transmite diretamente de pessoa a pessoa.
Com efeito, quando chegavam visitas, muitas das crianças que antes eram quase excessivas nas saudações vocais, agora ficavam caladas, levantavam-se e iam escrever na lousa. Acomode-se, obrigado pela visita, etc. Um dia falava-se de um grande desastre ocorrido na Cilícia, onde um terremoto havia destruído inteiramente a cidade de Messina, fazendo centenas de milhares de vítimas. Um menino com cerca de 5 anos levantou-se e foi escrever na lousa. Começou assim: Não gosto de... Nós o observávamos supondo que desejasse deplorar o ocorrido. Em vez disso, ele escreveu: Não gosto de ser pequeno. Que estranha reflexão era essa? Mas o menino continuou a escrever. Se eu fosse grande, iria ajudar. Havia feito uma pequena composição literária, demonstrando ao mesmo tempo seu bom coração. Era filho de uma mulher que o sustentava vendendo verduras num cesto pela rua. Mais tarde, ocorreu um fato surpreendente. Enquanto preparávamos o material para ensinar o alfabeto impresso e repetir o teste com os livros, as crianças começaram a ler todos os impressos que existiam na escola, e tinham alguns realmente difíceis de decifrar, como um certo calendário onde estavam impressas palavras escritas em letras góticas. Ao mesmo tempo, os pais vieram contar que as crianças paravam na rua para ler os letreiros das lojas, e não era mais possível andar ao lado delas. Era evidente que as crianças se interessavam por decifrar os sinais alfabéticos, não por conhecer aquelas palavras. Viam uma escrita diferente e tratavam de conhecê-la, buscando extrair o sentido de uma palavra. Era um esforço de intuição, comparável ao que induz os adultos a estudarem demoradamente os sinais de escrita pré-históricas esculpidas na pedra, até que o sentido extraído delas forneça a prova de terem decifrado caracteres desconhecidos. Esta era a motivação de uma paixão que nascia nas crianças. Demasiada pressa de nossa parte em explicar os caracteres impressos teriam exaurido esse interesse e essa energia intuitiva. Também uma intempestiva insistência em fazer ler as palavras nos livros seria uma intervenção negativa que teria por uma finalidade sem importância, diminuindo a energia daquelas mentes dinâmicas. E assim os livros permaneceram por muito tempo nos armários. Foi só mais tarde que as crianças se puseram em contato com os livros. Começou com um fato muito interessante. Um menino chegou à escola muito excitado, escondendo na mão um pedaço de papel amarrotado, e confidenciou a um colega: Adivinhe o que está neste pedaço de papel? Não tem nada, é um pedaço de papel rasgado. Não tem uma história. Uma história aí dentro? Isso atraiu uma multidão de pequenos interessados. O menino havia pego o papel num monte de lixo e pôs-se a ler. Leu a história. Então ficou compreendido o significado de um livro, e depois disso pode-se dizer que os livros começaram a render. Mas muitas crianças, encontrando uma leitura interessante, arrancavam a página e a levavam. Os livros, a descoberta de seu valor, foi deveras perturbadora. A pacífica ordem ficou então perturbada e era preciso disciplinar aquelas mãozinhas frementes que destruíam por amor. Antes mesmo de ler os livros e de respeitá-los, as crianças com alguma ajuda haviam corrigido a ortografia e aperfeiçoado de tal forma a escrita que foram comparadas às crianças da 3ª série nas escolas primárias. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. A sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada e até a próxima!